Amém. Bom dia, irmãos. Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Mais uma gloriosa manhã, dia do Senhor, esse domingo que nos reunimos aqui. Eu sempre gosto de lembrar quão gracioso é esse momento, né? Quanta misericórdia há em que nós possamos nos reunir aqui hoje. E vamos de imediato à leitura novamente do texto, a oração, e depois eu faço algumas considerações a respeito da pregação de hoje e vamos à exposição. Amém? Tenho que me policiar para não falar carta de Paulo aos Romanos, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 23 ao 31. A palavra do Senhor diz assim: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se juntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, mais uma manhã que o Senhor nos concedeu. Nós amanhecemos e vivemos, Senhor, e aqui estamos para louvar-te, glorificar-te, cultuar-te, adorar-te. Senhor, obrigado, Senhor, por essa misericórdia que o Senhor tem dado. Obrigado que o Senhor nos deu vida e por meio dessa vida podemos glorificar o teu nome em todos os nossos dias. Pedimos aqui, encarecidamente, como sempre, a tua misericórdia, o teu Espírito Santo, bendito, que pode nos conduzir, abrir o nosso entendimento para as revelações da tua palavra, santa e verdadeira. Ajuda-nos, Senhor, porque somos incapazes, Senhor. Se não for em ti e por ti, quem somos nós? Mas por meio de ti, pelo teu Espírito, tanto eu, pregador nessa manhã, quanto aqueles que ouvem, serão, Senhor, esclarecidos daquilo que tu tens para falar ao teu povo nessa manhã. Te louvamos, te agradecemos por tudo e bendizemos o teu santo nome. Em nome de Cristo Jesus, teu amado Filho. Amém. Então, irmãos, nessa manhã, como o pastor Michael bem lembrou, não daremos seguimento à carta de Paulo, né? E eu decidi, já que vou entrar alguns dias de férias, não entrar no capítulo 11 de Romanos, porque perderíamos a conexão com a sequência do texto e isso, ao meu ver, não seria proveitoso. Então, mantendo a exposição dos textos, né, a nossa forma de pregação aqui é geralmente expositiva, vamos expondo o texto agora em Atos, né, com a intenção aqui de continuar a falar um pouco do mesmo estímulo que nós tivemos no capítulo 10 de Romanos, querendo pregar, então, nesse capítulo, trazendo um pouco dessa urgência em pregar a palavra, em abrirmos a nossa boca e pregar, proferir o testemunho que nos foi dado da parte de Deus, por meio de Jesus Cristo, para encher a terra com sua glória, a glória do Evangelho da salvação.
Mas também aqui eu quero, mais uma vez, olhar para os meios de graça, para a oração, para a palavra em si, olhar para a comunhão da igreja, que os textos nos levam. Vamos ver como, assim, todos esses elementos estão presentes e fazem parte da vida ordinária da igreja. E não devem ser negligenciados de forma nenhuma, de maneira nenhuma por nós. Então vamos olhar para esse texto, extrair o que pudermos, vamos dissecar esses versículos na esperança de que Deus fale ao coração nosso, ao coração de cada um, ao coração da igreja, e que derrame o seu Espírito e nos permita cumprir o serviço amoroso para o qual nós somos comissionados. Amém? Então eu quero que os irmãos possam olhar um pouquinho ali o texto, ou para o livro de Atos. Esses versos do capítulo 4, do 23 ao 31, eles têm o antecedente deles, começa no capítulo 3, propriamente, dizendo assim, verso 1 do capítulo 3, Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora nona. Os irmãos podem acompanhar, eu vou ler alguns trechos só para nós nos situarmos aqui e entendermos como chegamos ao verso 23 do capítulo 4. Então Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhes desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. E esse é o contexto que nos leva para o capítulo 4, verso 23. Daqui para frente o povo se reúne em volta deles, maravilhado. E então Pedro vai aproveitar aquela situação e vai dizer: vocês estão olhando para mim? Parece que sou eu que tenho alguma coisa? Não, não sou eu. É o Deus Todo-Poderoso, ele diz no verso 13, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais. E aí ele vai expor o Evangelho, vai falar de Cristo, vai também expor o pecado deles, dizer que eles mataram o autor da vida, verso 15 do capítulo 3. E no verso 19 ele já vai dizendo: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Pedro e João estão pregando, e eles vão fazer isso até o final do capítulo 3. E no capítulo 4, verso 1, os irmãos podem acompanhar ali, diz assim: falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Então aqui, os líderes de Jerusalém chegaram, ressentidos, com inveja. Outro texto vai dizer, eles vão ser presos. No capítulo 5 nós temos outra situação, mas eles têm inveja e ressentidos daquele tipo da pregação em nome de Cristo Jesus, falando de ressurreição. Eles prendem eles e levam-os presos e vão ser indagados por esse conselho que ali no verso 6 do capítulo 4 diz: com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem dos sumos sacerdotes, e pondo-os, verso 7 do capítulo 4, perante eles os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? E a palavra diz assim no verso 8: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. E aí ele também vai pregar ali a palavra, vai falar novamente da pedra. Jesus é a pedra rejeitada, verso 11, e expor brevemente também o evangelho àqueles. Verso 13, eles diz assim: ao verem a intrepidez de Pedro e João,
sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Agora vamos ler essa última porção do capítulo 4. Vendo com eles o homem que fora curado, que fora curado, nada tinha que dizer em contrário, E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los, para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Só de novo aqui, né? Não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os, mais ainda os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Então aqui, né, até aqui, então todo esse cenário aconteceu, né, essa cena, esse caso aconteceu, e nós vemos até o 23 ao verso 23, então, que eles já foram soltos aqui, por esses líderes, e começamos o verso 23. Amém? Então essa foi a contextualização. E o verso 23, ele vai dizer assim: uma vez soltos, procuraram os irmãos, e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais e os anciãos. Vejam, irmãos, a primeira reação de Pedro e João, ao serem soltos, o primeiro ato destes, ao serem soltos, foi buscar a comunhão. A comunhão com a igreja, a comunhão com os irmãos. Isso mostra exatamente o papel fundamental da igreja, da comunidade cristã, no cuidado mútuo, na missão que Deus entregou à igreja. Em tempos de oposição, não somos chamados para andarmos isolados. Não é isso que Deus quer. Mas para nos fortalecermos mutuamente, para nos fortalecermos conjuntamente. É isso que vemos aqui. Temos um só propósito que nos une, e deve ser isso que nos une: glorificar a Deus por meio das nossas vidas. É isso que devemos fazer. Em tempos de dificuldade, não podemos nos isolar, temos que comungar, estar no meio dos irmãos, e como Pedro e João fizeram, contar tudo o que lhes aconteceu, esperando o quê? Unidade, compaixão, apoio, palavra, oração, admoestação, se for necessária, esse encorajamento. É no meio da igreja que encontramos essas coisas. Temos as Escrituras nos exortando, inclusive, para o congregar, para estarmos juntos da igreja local, comprometidos com o fundamento da nossa ou das nossas vidas. Hebreus capítulo 10, verso 25 diz: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Não deixemos de congregar, como era costume de alguns. Não deixem, não façam isso. É isso que o texto bíblico está dizendo. Ele diz, pelo contrário. Antes, ele continua em Hebreus, façamos admoestações, e tanto mais quanto vede que o dia do Senhor, o dia se aproxima. Então, como faremos essas coisas, admoestações, e como como estaremos comungando dessas coisas se não estivermos na igreja? Se não procurarmos ela, exatamente nesses momentos, como Pedro e João. Pedro e João procuraram imediatamente a igreja local, ou, aqui em outra tradução também diz assim, que uma vez soltos procuraram
os seus, procuraram os seus, aqueles que têm uma comunhão de coração e pensamento, porque ali o Senhor, eles sabem, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, e nós sabemos disso. Ali o Senhor derrama a sua misericórdia por meio dos relacionamentos, derrama o seu Espírito, quando diz a nós, como Paulo nos ensina em Colossenses capítulo 5, verso 18, 21, ele diz assim: enchei-vos do Espírito. Hoje em dia todo mundo procura assim, né, o poder do Espírito. As igrejas que nós conhecemos por aí são cheios do Espírito Santo, né? E aí então se começa uma teologia muito errada em cima disso. Mas o que o texto ensina? O que Paulo nos ensina? Enchei-vos do Espírito Santo. Como? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E olhem o que diz o final, o verso 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Vejam a relação que o cristão deve ter com a igreja, uns com os outros, entre o povo de Deus. E vejam esse versículo último aqui, verso do 21 de Colossenses, capítulo 5. Como poderíamos nós nos sujeitarmos uns aos outros se não estivermos na igreja? Como essas coisas vão acontecer? Somos devedores uns aos outros, irmãos, do amor que vem de Deus, que nos tem feito um em Cristo. Um em Cristo, nós somos um em Cristo, tendo tudo em comum. E a aplicação que nós temos aqui, já nesse início, nesse primeiro versículo, a igreja local é um refúgio para os cristãos. Em tempo de dificuldade, busquemos juntos a sabedoria e o consolo do corpo de Cristo. A sabedoria e o consolo. Isso está no meio de nós, aqui, porque Cristo está onde nós estamos, onde nós nos reunimos em nome dEle. E então haverá sabedoria e consolo, e graça e favor. Não devemos ir para longe, devemos ir para perto, devemos confiar. E aqueles a quem confiamos a nossa vida e falamos de coisas do coração, devem entender que isso está acontecendo, que ali foi buscada a comunhão. E ter sabedoria para lidar com isso, com tudo aquilo que nós revelamos uns aos outros, orar uns com os outros, clamar ao Senhor. Já falamos aqui, já falei, para que nós tenhamos alguém, para que nós possamos orar por este alguém, interceder por esse alguém, para que ele cresça, para que ele saiba, para que ele tenha conhecimento, para que o Senhor guarde o coração dele na hora da tribulação e tudo mais que essa vida pode nos trazer. Então a igreja é o local de refúgio para nós, é o lugar onde nós buscamos a sabedoria e o consolo do corpo de Cristo. E o verso 24, ele diz, segue então, ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram. Então, aqui, quando a igreja, os irmãos ouviram o relato de Pedro e João, de forma unânime, levantaram a voz. Essa foi a reação da igreja. Vejam, nós conseguimos nos colocar lá naquele momento. Essa é a reação da igreja, levantar a voz com um propósito. Um propósito, é isso que significa unânimes aqui. Levantaram a voz em oração com um só propósito, ou seja, um fala e todos acompanham, confirmam essa oração, porque há unidade naquilo que está sendo dito. A unidade, unânimes. Como também nós vemos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 14. No verso 14 diz, todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Unânimes, não é aquela bagunça, todo mundo, cada um orando uma coisa, ninguém entende. Não, né? Há unanimidade de propósito, em que eles buscam o Senhor.
Então aqui é isso, a igreja os abraçou e se juntou com uma oração de clamor e confiança. E a oração é a primeira atitude dessa igreja, mostrando aqui dependência total de Deus, mostrando que necessitavam dele para serem ousados, intrépidos, serem valentes para pregar a palavra da verdade com coragem. A igreja primitiva, irmãos, era forte em oração. Para eles viverem o tempo deles, eles entendiam que precisavam da oração, precisavam orar, falar, pedir, clamar ao Deus que os comissionou para irem e pregarem essa palavra, pregarem o evangelho do Filho de Deus por toda parte. E não somente para viverem esse tempo contraditório, não é só isso. Claro que ali é o caso, e óbvio que a oração é importante para isso, o clamor, a súplica que nós lembramos, Filipenses 4 vai nos dizer que nós não podemos ficar angustiados com coisa nenhuma, não. Antes, todas as vossas petições estejam diante do vosso Deus em oração, súplica e ações de graças. Amém? Mas eles oravam por quê? Porque eram cristãos. Cristão ora. Cristo orou, Cristo dependeu, Ele orava. Ele é o nosso maior exemplo, o nosso Senhor e Salvador. Ele dependia de Deus e orava. A oração faz parte do cristão. Ela é, como já se disse, o ar que nós respiramos. Fique sem ar para você ver o que acontece. Nós não estamos dependentes, nós não estamos necessitados. O pão nosso de cada dia vem e nós nem oramos. Vejam. Então a oração é a arma da igreja para avançar, para caminhar no poder de Deus pelo Espírito Santo, nesse tempo de contradição, neste agora nosso, mas também na alegria, em agradecer e dar graças a Deus, em tudo, estamos falando com o Pai. E o que fica para nós aqui de aplicação até esse texto? Fica uma pergunta para reflexão. Você tem orado? Você tem buscado? Tem pedido? Tem clamado? Tem falado com o Pai? Tem falado com o Abba? O nosso Deus querido e amado? Suplicado a Ele como quem depende dEle para viver? Acordamos de manhã e pedimos para Ele: Senhor, dá-me o pão nosso de cada dia, mesmo sabendo que o pão está lá na mesa. Então, irmãos, a oração, primeira ação da igreja em conjunto, orar unânimes. E ainda a segunda parte desse verso 24, então aqui que diz o que eles disseram, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Então, o conteúdo da oração que foi levantada não é um conteúdo aleatório. Vejam, não foi somente algo que veio pura e simplesmente da mente desses cristãos, embora não haja problema nisso também. Nós temos nossas questões pessoais para colocar diante de Deus e queremos falar como nos vem ao pensamento e ao coração. Mas essa oração está impregnada da palavra. Impregnada da palavra, da Escritura, da voz de Deus através dos profetas, dos reis. Então, a primeira coisa que podemos observar no conteúdo dessa oração, olhando para ela, é que geralmente, quando estamos com problemas, ou, aqui no caso, quando somos humilhados, perseguidos, presos, como foram Pedro e João, começamos a nossa oração como? Direto ao ponto, direto ao problema, para que o Senhor já saiba de imediato o que está doendo. Mas aqui, eles começaram a oração declarando a soberania de Deus, como o único Senhor que manda naqueles que são os líderes do mundo. Porque toda autoridade, irmãos, é derivada de Deus. Se há autoridade, pense em qualquer uma, ela é derivada de Deus. A única autoridade suprema e absoluta é de Deus. E todos os que têm nessa terra a têm porque Deus dá autoridade.
E quando esses que recebem autoridade não cumprem seu papel, honrando aquele que concedeu autoridade, estão esses debaixo de juízo de Deus e a seu tempo prestarão contas. Mas eles começam assim, falando da soberania de Deus, entendendo quem Ele é, a sua grandeza e plenitude. E a segunda coisa que podemos perceber no conteúdo da oração é que, ao ouvir o relato de Pedro e João, como no verso 23, eles ouviram então, eles contaram as coisas que eles haviam dito, os principais sacerdotes e anciãos, imediatamente eles conectaram com a palavra de Deus, escrita pela pena de Davi. No Salmo 2, por meio, eles mesmos dizem, pelo Espírito Santo, Davi, escreve o Salmo 2, e que aqui é o conteúdo da oração que esses estão fazendo juntamente, que é essa oração que eles levantam. Então, a palavra é o conteúdo da oração. E segue no verso 25, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Então aqui, pelo Espírito Santo, Davi escreve, fala, através da escrita, e é esse o conteúdo da oração, e eles sabem, eles acessam as Escrituras, eles conhecem as Escrituras, sendo claro que um profeta, que uma profecia se cumpria ali, que o Espírito Santo inspirou Davi a escrever o Salmo 2, eles não se utilizam então das próprias palavras para expressar sua oração. Quando nós conhecemos as Escrituras, quando somos exímios, dedicados à Escritura, nossa percepção aumenta, irmãos. Quando nós temos recorrência na palavra, nós nos alimentamos da palavra, ela é que nos dá a força espiritual para enxergar, os olhos do Espírito, para enxergar, para localizarmos como um radar, o que Deus está fazendo na história. Como Deus está se movendo, o que Deus disse lá atrás, se cumprindo agora. Esses irmãos tinham essa consciência espiritual. Isso nos traz confiança àqueles que das Escrituras se abastecem, daqueles de que delas se utilizam para viver. Então a aplicação que fica aqui até esse momento do que vimos é também mais uma pergunta para reflexão. Nós sabemos a palavra, sabemos manuseá-la com esmero, para usá-la em nossas orações. Você ora usando a palavra? Use a palavra em suas orações. Use a palavra, é o que esses homens essa igreja está fazendo, esses irmãos estão fazendo, usando a palavra para orar. E essa palavra é certeira, porque ela veio da boca de Deus. Veja, então ele usa o Salmo 2 para dizer, ainda mais, eles claramente não atribuíram a perseguição diretamente à pessoa deles. Vejam só, eles entenderam e tinham clara consciência que a perseguição era contra Deus e o seu servo, seu justo servo, Jesus. Aqui eles demonstram, olhem só, irmãos, a nossa união com Cristo, em que o que acontece com a igreja está diretamente ligado à pessoa de Cristo. Olhem a profundidade disso. Vejam, observemos, lembremos de Paulo, ou naquele texto, Saulo na estrada de Damasco. O que disse Jesus a Paulo, ou a Saulo, Disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? O que Paulo fazia? Paulo arrastava os cristãos de dentro de suas casas, os humilhava, os matava. Era isso que ele fazia com os cristãos. A afronta, a perseguição de Jesus, quando faziam algo com os seus,
era como se fizesse igual ao próprio Cristo. Ao próprio Cristo, quando a igreja era perseguida e é perseguida, era o próprio Cristo que estava sendo perseguido. O que nós vemos aqui para nós, irmãos? Você tem ideia? Essa pergunta para reflexão, para aplicação nossa hoje. Você tem ideia de quem você representa? Você tem noção de quem nós estamos representando com a nossa vida? Temos noção da nossa ligação profunda com Cristo Jesus? Que estamos ligados, e por isso eu falo do batismo. Qual é a importância do batismo? Claro que não a parte externa propriamente somente, mas a que está aqui dentro no coração é a ligação com a morte de Cristo. Estamos unidos com Ele em sua morte, estamos unidos com Ele em sua ressurreição. Somos como se fôssemos Ele. Ele é como se nós fôssemos. Ele está conosco. E Ele diz: por que tu me persegue quando persegue aqueles que me amam? Então a nossa ligação, irmãos, tenhamos ideia clara, presente, de qual é a nossa ligação com Cristo, a quem nós representamos. E segue o verso 27, porque verdadeiramente se juntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Então observe aqui o que foi dito. A perseguição era contra Cristo. Salmo 2, nós não lemos o Salmo 2 propriamente, mas podemos só, é a primeira parte do Salmo 2 que é utilizada. Vamos pegar o Salmo diretamente aqui, ele diz: por que se enfurecem os gentios, e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. É isso que eles usam, essa porção do Salmo 2 que é utilizada aqui. Então, ficou claro para eles, a perseguição é contra Cristo, teu santo servo Jesus. Mas nesses versos 27 e 28, então, eles falam aqui, porque verdadeiramente se juntaram nesta cidade, ou seja, ele agora traz a situação para o que aconteceu, a visão aqui para o que aconteceu com Pedro e João. É como se eles dissessem: tudo o que fizeram conosco, Senhor, tudo o que fizeram foi a tua mão e o teu propósito que predeterminaram. Como eles disseram ali: Senhor soberano, tudo está no teu controle, foi a tua mão e o teu propósito predeterminado que fizeram. Meus irmãos, a igreja, ou uma igreja que tem doutrina, ora bem, sabe o que está acontecendo, porque sabe as Escrituras e sabe enxergar o que Deus faz no tempo e nas suas vidas. De novo, falando isso. E nós vemos isso aqui, eles têm clareza. Olha o que esses irmãos falam. Diz em Atos 4,13 que Pedro e João eram claramente iletrados. Não eram formados em teologia. Ou algo parecido, mas isso não era desculpa para não saberem melhor do que um acadêmico quem era o Deus a quem eles serviam, a pessoa de Deus. Esses homens sabiam as Escrituras, permeavam elas, saber os desígnios, os decretos de Deus. O soberano Senhor, Criador do céu e da terra, que se revela a nós, foi Ele que decretou o que aconteceu com eles. Deus em seu poder rege todas as coisas. Mas aqui abrindo um parênteses necessário quando falamos sobre isso, e aqui nós estamos falando um pouco de Romanos, capítulo 9, como Deus ordena as coisas. Mas abrindo um parênteses, é bom acrescentar aqui, em nenhum momento se atribui mal a Deus
nesse sentido. Como nós já sabemos, estes maus operam o mal que Deus determina por causa do mal que já determinaram em seus corações. Esse é o ponto. Operam o mal que Deus determina porque já determinaram em seus corações fazerem o mal, seus corações duros. Como o de Faraó. Ficou porque já o era. Duro. Insensível, não podia entender. Então, continuando aqui, percebemos então que os reis da terra são contrários ao Evangelho de Cristo, mas não somente também isso, mas contra o próprio Cristo quando vem contra nós. É isso que nós vimos então em todo esse contexto aqui, né? E que o Senhor rege todas as coisas. Então a resposta da igreja à perseguição, fazendo aqui então, até aqui então um resumo do que vimos, a resposta da igreja à perseguição foi levar a oração unânime centrada na soberania de Deus. Eles reconhecem que Deus governa sobre a criação, verso 24, sobre a história, verso 25 e 26, e até sobre os atos dos ímpios, verso 27 e 28. Nada foge ao controle do Senhor. E para nós temos que perceber aqui, para nós, na nossa aplicação até aqui, em momentos de oposição, devemos lembrar que o Deus que governa todas as coisas é digno de nossa confiança. Confiança, confiar que Ele rege até mesmo na tribulação, Ele cuida de nós, Ele está no controle, até mesmo na adversidade que enfrentamos, na perseguição e em tudo mais. Paulo vai falar um pouquinho sobre isso, eu vou trazer um verso aqui. Mas o verso 29, então, continuando, a oração é: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Amém. O que seria normal ou natural aqui nessa oração? O natural é pedir que o Senhor intervenha para nos livrar, livrá-los de perseguições, de prisões. É isso. Mas, em vez de pedirem livramento da perseguição, eles não pensam duas vezes. Eles pedem ousadia. Eles pedem intrepidez para proclamar a palavra de Deus. Ousadia e intrepidez. Para proclamar, para falar, para pregar. E além disso, pedem que o Senhor confirme sua obra com sinais e maravilhas. Eles estão dizendo assim: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e nos dá tamanha força, ousadia, ânimo, vigor, perseverança, coragem, para que a palavra que salva, para a palavra que chama, para a palavra que liberta, para a palavra que transforma, para que a palavra que esclarece, a palavra que vivifica o morto seja proclamada e se alastre como fogo. É isso que eles pedem. Se alastre, Senhor, por toda a terra. A tua glória, Senhor. Chama os teus enquanto com poder e coragem caminhamos nesse tempo, pregando a palavra da verdade, o evangelho da salvação. Intrepidez, significado de intrepidez para nós aqui, nosso português, ser bravo, corajoso. Corajoso. Então, aplicação para nós imediata. Muitas vezes as nossas orações são centradas em conforto e segurança. Conforto e segurança. Mas esse texto nos desafia a orar por coragem. Coragem, eficácia na pregação, no testemunho, mesmo em face da dificuldade da oposição. Não deixe que Deus tenha que abalar o seu conforto para que você mude a postura, para que você e eu mudemos alguma coisa. Deus tenha que abalar o nosso status quo
para que então nós corramos, para podermos correr e trabalhar naquilo que realmente importa. Venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino, a tua palavra, Senhor, se alastre por toda a terra. E nós sejamos a boca intrépida e valente e corajosa que fala a verdade. Também aqui, uma observação, naquele momento, curas, sinais e prodígios eram as credenciais apostólicas. Por isso, eles, mais uma vez, eles pedem, reforçam esse pedido, né? Reforçam por quê? Porque Pedro e João tinham acabado de fazer isso na porta do templo, com aquele homem. Eles não estavam sem, mas aqui eles reforçam isso. Dá-nos e continua nos dando, para que possamos pregar e pregar, mostrando que o Senhor está conosco juntamente. Nós hoje, irmãos, oramos por um milagre tão maior quanto estes, muito maior que estes. Nós não oramos para que o Senhor venha com questões de cura, e claro que o Senhor pode fazer fazer com quem, onde e quando Ele quiser. Mas a nossa espera é pelo maior milagre de todos. O milagre que vai além de restaurar o corpo, o físico. É o milagre que cura a alma para a eternidade. É o milagre da regeneração do coração. É o milagre da conversão do coração. É esse milagre que nós temos que orar e, pregando a palavra, vermos Ele agir, esse milagre acontecer. E o verso 31, então, seguindo, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Aqui esses irmãos terminam a oração sendo encorajados por um sinal de Deus, o tremor de terra. Mas na nossa vida, não temos esses eventos tão abaladores, mas o Senhor confirmará. Ele abalará o nosso coração. Ele falará, a sua voz será ouvida por nós. Nós saberemos que Ele está conosco, que Ele abrirá o caminho para a pregação, que Ele, por meio do seu Espírito Santo, em nós, falará ao mundo, nos conduzirá com força e poder, mesmo que os problemas, as angústias e as perseguições continuem. O que Paulo nos ensina em 2 Coríntios 12, 9 a 10, um texto muito conhecido. O que ele diz? Sabemos que Paulo tinha um espinho na carne e ele ora ao Senhor 3 vezes e então o Senhor dá a resposta. Ele diz, então ele, Senhor, me disse, a minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Paulo diz assim, de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas. Isso para nós é contraditório, né? Pelo que sinto prazer nas fraquezas. Não só nas fraquezas, mas nas injúrias. Não só nas fraquezas, mas injúrias, mas nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Deus responde a oração, enchendo os crentes com o Espírito Santo, fortalecendo-os para continuar a missão. Esse tremor de local simboliza essa presença poderosa de Deus, o seu sinal de favor entre eles. John Piper diz, quando comenta algo desses textos, ele diz, quando Deus é grande em nossos corações, a oposição dos homens é pequena aos nossos olhos. E para nós, então, meditemos que quando buscamos a Deus em sinceridade e unidade, e é isso que vimos aqui em todo esse texto. Quando buscamos o Senhor em sinceridade e unidade, Ele nos enche com o Espírito Santo para cumprirmos a nossa missão e a sua vontade, não importa o tamanho do desafio. John Piper escreve no seu livro, Contemplando as Aflições de Cristo, ele fala um pouco desses momentos, ou do momento de Cristo, e nós olhamos para Ele, para nos pararmos. Jesus veio ao mundo para sofrer e morrer pela salvação de incontáveis cristãos de todos os povos do mundo, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Como diz Apocalipse
5:9, com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Sofrer e morrer no lugar dos pecadores foi a forma com que Cristo realizou a salvação. Cristo nos reuniu, ou nos remiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. E foi traspassado por nossas transgressões e foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Esse é o centro do Evangelho. Esse é o centro do Evangelho. Mas esse sofrimento e morte voluntários para salvar os outros não é só o conteúdo, mas também é o meio, o método. O método da nossa missão. O sofrimento de Cristo o sofrimento que Cristo fez, ele fez para produzir, para propiciação. O nosso sofrimento é para propagação do Evangelho. Proclamamos as boas novas do que ele realizou e nos juntamos a ele no método do Calvário, na cruz que ele suportou. Abraçamos seu sofrimento para nós e anunciamos o Evangelho por meio do nosso sofrimento com ele, não fora dele. Então, irmãos, a igreja de Atos nos ensina que a resposta à perseguição não é o medo, mas é a oração. Não é a apatia, mas a coragem. Não é o isolamento, mas a comunhão. Que Deus nos deu o mesmo espírito de dependência, ousadia e poder para que possamos viver e proclamar sua verdade em nossos dias. Amém? O resultado do evangelismo é da responsabilidade de Deus, mas a responsabilidade de evangelizar é nossa. O que nos ensinou esse texto nessa manhã? Coloquei aqui alguns pontos. Perseverança na oração. Transbordantes devemos ser nos meios de graça. Que sejamos fortalecidos na unidade da igreja. Que confiemos na soberania de Deus e proclamemos o Evangelho com intrepidez. Que acordemos toda manhã sabendo a quem pertencemos e para que fomos enviados. Para ser sal e luz, luz e sal, para sermos luz que não é colocada embaixo de uma mesa, mas em cima, para iluminar a casa, para iluminar o mundo. Eu termino então com João, Evangelho de João, capítulo 12, verso 24, que diz assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Amém. Vamos orar. Bendito seja o teu nome, Senhor. Senhor, eterno e bendito, Senhor poderoso, que criou os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu, Senhor, nas tuas mãos estão os reinos da terra. Nas tuas mãos está o poder, a glória, a majestade, o domínio, a força, as riquezas, os améns. Tudo está em ti, Senhor. Nada pode estar à parte. E nem mesmo, Senhor, as nossas vidas. E as vidas daqueles, Senhor, que tu está chamando, proclamando o teu evangelho por todo o mundo. Ajuda-nos, Senhor, em tempos que mais ficam difíceis. Ajuda-nos a prosseguir com intrepidez e coragem, com força, ousadia, ânimo, vigor. Ajuda-nos, Senhor, pelo Teu Espírito, não por nós mesmos, não que o nosso coração tente se levantar sozinho, ele cairá, mas Tu, Senhor, levanta-nos e faz-nos correr para proclamar e abrir a nossa boca e falar, proclamar as verdades graciosas e bondosas de um Deus bondoso e gracioso para aqueles os quais Tu agora, Senhor, está com ira sobre eles. Ira.
e para a salvação não há outro senão o teu Filho, que tu nos deste. Ajuda-nos, Senhor, a proclamar essa verdade. Dá-nos essa graça, por favor. É nessa oração que te pedimos, Senhor. Tudo isso que vimos aqui no livro de Atos, dos teus apóstolos, e que pedimos com o coração disposto diante de ti, pedimos com fé, não duvidando, com alegria, em nome e através do nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém.